Gente boa, eu quero iniciar o nosso tempo aqui junto fazendo uma pergunta a você. Uma pergunta que você precisa responder. Não para mim, obviamente, não para a pessoa que está ao seu lado, mas é uma pergunta que não pode ficar sem resposta. O que te trouxe aqui essa noite? O que o teu coração necessita? O que você realmente precisa? O que você realmente deseja? O que o íntimo do teu ser anseia por encontrar? O Salmo 133 nos diz, apenas o versículo 1 e 2, 136, versículo 1 e 2, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. A maior necessidade que nós temos, e por consequência então é por isso que nós deveríamos estar aqui, é reconhecendo que o que nós mais precisamos é desse amor. Um amor que não passa, um amor que não muda, um amor que não vai enfraquecendo ao longo do tempo. Esse amor dura para sempre, por isso nós demos graças ao Senhor. Por isso nós rendemos louvores ao Senhor, porque o amor dele dura para sempre. Você crê nisso? A sua confiança, a sua vida está depositada nessa verdade, de que o amor do Senhor dura para sempre. Porque se nós assumimos isso como verdade, então qualquer outro motivo pelo qual nós possamos nos reunir já não faz sentido. Porque se nós entendemos que esse amor é real, esse amor de Deus que dura para sempre, é um amor que está sendo derramado sobre nós, é apenas nisso que nós devemos pensar. É a isso que nós devemos elevar os nossos corações nesse momento. E é sobre isso que nós iremos cantar. Sobre essa necessidade que todos nós temos desse amor. E não é um amor comum, um amor com prazo de validade, um amor com falhas. Não, é um amor perfeito. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E antes mesmo de nós abrirmos a boca para cantar a primeira frase dessa música, eu gostaria que você refletisse nela. Porque diz que todos necessitam de um amor perfeito. Não é só que todos querem, todos necessitam de um amor perfeito. A maior necessidade do nosso coração é o amor do Senhor Jesus. Que nesse momento você possa abrir seu coração para isso. Não faça a sua saída de casa no frio ser só para vir aqui passar tempo. Aí não faz sentido nenhum. Mas se você veio com o coração aberto, eu creio, em nome de Jesus, que há algo especial de Deus para as nossas vidas hoje. Então nós iremos cantar. Faça dessa música a oração. Cante junto, ore, medite sobre essa letra. Já vá preparando o seu coração para ouvir a palavra de Deus, enquanto cantamos essa palavra. Amém? Vamos juntos cantar então. Todos necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam de graça e esperança. Salvar.
amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, teu amor e eu pensar que me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração escuta, te alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar, vai teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei Jesus, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes sobe para o mar, eu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos, teu amor que alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Amém. Mesmo o povo pediu, cantaremos para sempre esse amor. Então, agora sabendo do poder de Jesus Cristo, que venceu a morte por nós, que cantaremos para sempre esse amor. Nós queremos estar perto dele, né? Cantaremos essa canção. Perto quero estar, junto a Deus.
Nessa noite fria, gelada, creio que Deus pode aquecer os nossos corações com a sua palavra. Amém? Todo mundo gosta de sentir Deus, né? A gente gosta de sentir aquele arrepio. Dias como hoje não é difícil sentir um arrepio, né? Não que seja Deus necessariamente, pode ser o frio. Mas nós sabemos que quando Deus fala conosco, o arrepio é uma sensação física, é apenas um detalhe. A minha oração é que essa noite Deus fale algo ao teu coração. Ainda que a tua cabeça esqueça, quando você for exigido em determinada situação, o seu coração se lembrará daquilo que Deus ministrou em você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro você sabe qual, no capítulo você sabe qual, e no versículo você também deveria saber qual. Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Eu digo que você deveria saber qual, porque a gente já está há um bom tempo já caminhando aqui, né? Hoje, o 11º sermão da série Maturidade, um chamado à fé prática. Todos que entraram, não só pela porta aqui da igreja no início dessa série, mas todos aqueles que com o coração, de peito aberto, estão buscando essa maturidade no Senhor, com certeza têm enfrentado dificuldades. Com certeza estão enfrentando lutas, batalhas. E ainda há um outro tipo de pessoa, que é aqueles que ainda não entenderam que Deus quer alguma coisa com você. Ainda não entendeu que Deus quer alguma coisa com você. Porque se Deus olhou para você e disse, Ele é meu, Ele não vai te deixar em paz. Se tu acha que um pastor é chato, quando o pastor fica mandando mensagem para ti, dizendo, e aí meu irmão, por que tu não foi no culto? E aí meu irmão, como é que está a leitura da Bíblia? E aí meu irmão, como é que está a sua vida de oração? E aí meu irmão, como é que está teu coração com Jesus? Se tu acha que o pastor é chato fazendo isso, dizendo que você tem que orar com a sua esposa, dizendo que você tem que orar com o seu marido, dizendo que você tem que cuidar dos seus filhos e tantas outras coisas, você ainda não entendeu o quanto Deus está interessado em você. Porque se Deus olhou para você e disse, Ele é meu, Ele não vai te deixar em paz. Ele tema demais para deixar que você se perca. Ele vai até inclusive tocar em lugares muito valiosos para nós. Deus não tem problema nenhum em tirar tudo que nós temos ou somos, para que então nós possamos receber tudo o que Ele tem e é. É uma troca infinitamente melhor. Ainda que os nossos olhos, o nosso coração às vezes não entenda isso, mas o nosso Senhor sabe o que faz. Eu quero conversar com você essa noite sobre o Senhor do amanhã. Antes de nós lermos o texto, eu pedi licença para eu conectar aqui o rabicho, para que fique melhor depois, para quem vai ouvir, ou ouvir de novo, né, o sermão. A carta de Tiago, ela é uma carta extremamente prática. A carta de Tiago nos desafia nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque ela foi escrita nesse contexto. Um contexto de perseguição, onde os crentes, onde aqueles que conheciam a palavra, estavam fugindo da perseguição. Tiago não olha para momentos difíceis da vida de que essas pessoas aqui poderiam estar passando, com certeza estavam passando. Tiago não escreve uma carta dizendo assim, olha, Jesus pede isso da gente, mas tudo bem, vocês estão sofrendo, está difícil, está frio, está calor, então dá para dar uma maneirada. Não. Pelo contrário, Tiago capítulo 1, versículo 2, que é um dos versículos que resume toda a carta de Tiago, vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ele vai usar uma ilustração muito forte e muito simples de entendermos. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e logo depois esquece. Tamanha loucura. Não é normal alguém que olha a sua cara bonita no espelho e depois esquece.
Você concorda comigo que tem alguma coisa muito errada? Se a pessoa olhar a cara no espelho e depois esquecer da sua cara? Da mesma forma, Tiago está dizendo que tem alguma coisa muito errada quando nós ouvimos a palavra e não praticamos. E aqui, no versículo 17 de Tiago capítulo 4, nós temos um outro versículo que é chave dentro dessa carta tão cirúrgica para as nossas vidas. Vamos ao texto, a partir do versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e também muito dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Saber o que deve fazer e não fazer é pecado. A maturidade é não só nós sabermos o que precisa ser feito, mas é definitivamente nós fazermos isso. Ah não, eu sei, pastor, eu sei que tem que fazer isso, e não faz por quê? Imaturidade, pecado. Todos nós temos ainda áreas na nossa vida que nós lutamos ferrenhamente contra o pecado. Pelo menos os crentes. Os incrédulos não. O incrédulo não luta contra o pecado. Mas os crentes sim. O crente bom luta contra o pecado. Ele acorda todo dia vestido para a guerra. Porque ele sabe no meio que ele se meteu. A vida, ela é curta. A vida é breve. E nós sabemos muito bem disso quando nós perdemos alguém. Não importa quanto tempo alguém que nós amamos viva conosco. Quando essa pessoa deixa essa vida, nós temos aquela sensação de que poderíamos ainda viver um pouco mais, experimentar um pouco mais, usufruir um pouco mais da presença da pessoa. A vida é breve. Talvez você chegou aqui, você pegou um cafezinho, talvez agora você está com um café aí na mão. Eu pedi para o meu irmão me trazer um ali, para que olhando para esse vapor que sai aqui do copo, nós possamos pensar um pouquinho que a vida é isso. A vida é um sopro. A vida é esse vapor que daqui a pouquinho vai passar, que daqui a pouquinho se termina, daqui a pouco já não existe mais. É insignificante diante de tudo aquilo que cerca. Assim é a nossa vida, breve, um vapor. É o que o texto nos diz. A palavra de Deus nos diz assim. Eu quero fazer com você algumas considerações sobre esse texto. E eu creio que essa noite a vida de alguns de vocês pode mudar para sempre. Porque a palavra de Deus tem esse poder. E é sobre a palavra de Deus que nós iremos falar. Então, por favor, feche seus olhos e juntos oremos ao Senhor. Com o nosso coração, clamemos àquele que tem todo o poder, inclusive o poder para transformar os nossos corações. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado e o teu amor, tua graça, a tua misericórdia. Senhor, eu quero aqui te louvar pela tua bondade, pela tua infinita bondade. Senhor, eu quero te louvar pela tua onisciência, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que não é pego de surpresa por nada, um Deus que não perde as coisas de controle, um Deus que tem rigorosamente todo o universo na palma da sua mão. Senhor, eu quero te louvar por isso, porque tu és um Deus que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. E o Senhor não usa o teu poder, o Senhor como todo poderoso não usa o seu poder para nos destruir,
Mas o Senhor, na sua livre vontade, decidiu olhar para nós e nos amar. Então eu peço em nome de Jesus, que essa noite o Senhor esteja tocando corações, que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da justiça que há em Cristo e nos convencendo do juízo que há no último dia, para que essa noite nós venhamos a nos prostrar diante de Ti e reconhecer que é o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem toda a primazia, o Senhor tem toda a autoridade. Que nessa noite o nosso coração se dobre, se renda ao Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra algo novo em nossos corações. Nesse momento eu clamo em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo que as fortalezas dos nossos corações sejam desfeitas. Eu clamo em nome de Jesus, ó Pai, que aquela cegueira que o pecado colocou em nós seja desfeita. Que o orgulho que há tanto tempo está agarrado em nós seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nós muitas vezes não tenhamos mais noção do poder do sangue de Jesus, Satanás, aquele que nos cega, sabe muito bem. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aqui, que o Senhor faça algo novo em nós. Senhor, hoje pela 11ª vez nós estamos ouvindo sobre maturidade. Não deixa que a gente negligencie isso, Pai. Por favor, nos chama, nos anima, reaviva os nossos corações. Acenda uma chama de amor, de paixão, de zelo pelo Senhor, de zelo pela Tua glória, zelo, um desejo, Senhor, de que o Teu nome seja santificado e adorado da forma que é devido. Ministra em nossos corações ódio, repúdio pelo pecado, não só pelo pecado do outro, mas em primeiro lugar pelo nosso. Transforma-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Amém. Já que eu pedi para o irmão me trazer o café, agora eu vou ter que dar um gole. Tem alguém aí falando bobagem, perguntando se eu queria açúcar. Queridos, esse é um texto que nos confronta. Não muito diferente de todos os outros textos que nós passamos aqui. Como nós conversamos a cada domingo, a proposta de Tiago nunca foi passar a mão na cabeça de ninguém. E seria estranho se eu chegasse aqui e pregasse esse texto com esse intuito, porque eu estaria sendo infiel ao que o texto está dizendo. Esse texto é cirúrgico, mais uma vez ele vai direto ao ponto. Tiago, aqui no início, ele aborda essa questão: a vida é incerta. No versículo 13 até o versículo 14, na parte A, primeira parte do versículo 14, Tiago então vai falar isso. Ele vai falar que a vida é incerta. Ele vai dizer: ouçam agora vocês. Ouçam agora vocês que dizem: amanhã iremos para tal lugar, faremos tal coisa, negociaremos e faremos muito dinheiro, ganharemos muito dinheiro. Tiago se refere aqui, nesse início dessa perícope aqui, se refere àqueles que se acham senhores dos seus próprios dias. Talvez Tiago estaria aqui falando com você. Com você que se acha senhor dos seus dias. Talvez não nesses termos. Não, amanhã eu vou fazer isso e não importa se Deus quiser. Eu quero e vai acontecer. Ninguém aqui é maluco de fazer isso. Mas nós sabemos muito bem que a nossa prática, ela revela quem nós somos. Andarmos em dependência de Deus revela que nós de fato dependemos dele. Nós precisamos praticar aquilo que nós cremos. A maturidade é isso. Nós praticarmos aquilo que cremos. O problema é que muitas vezes nós deveríamos estar vivendo como pessoas maduras, mas ainda estamos nos comportando como crianças. Ainda achamos que somos donos dos nossos dias, donos do nosso futuro. O futuro a Deus pertence, se escuta muito
mas a gente vive como se pertencesse a nós, ou como se Deus pertencesse a nós, porque daí, por consequência, o futuro eu dobro ele da forma que eu quiser. Não que nós não devemos fazer planos, não é isso. Leia Provérbios 16. Provérbios 16 vai nos ensinar a respeito disso, que o papel do homem é esse, é fazer planos, mas é entendendo que é o Senhor quem vai dirigir os seus passos, que é o Senhor quem vai designar o seu caminho, e esse é o caminho seguro, um caminho conduzido, direcionado pelo Senhor, movido pelo Senhor. Será que você se encaixaria aqui, dentro desse grupo que se acha Senhor dos seus dias? Eu vou trabalhar, e depois que eu resolver tudo o que eu preciso resolver, aí eu vou me dedicar ao Senhor. Já ouviu isso? Já falou isso? Já se comportou dessa forma? Não, primeiro eu preciso resolver isso aqui, Deus fica para depois. Eu sei que esse discurso ele tem muito assim, ele tem muito um toque de mãe, né? Tipo, mãe fala muito assim pra gente. Tu não sabe, tu não pode deixar isso daí para depois, tem que fazer agora. A gente fica deixando Deus para depois, mas a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Sabe aqueles conselhos de mãe que a gente escuta e diz assim, não, para mãe, tá exagerando. Não é à toa que o próprio Deus usa a figura de uma mãe para falar sobre o cuidado dele. Falar como uma mãe, ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Quem amamentou aí um filho sabe que não tem como tu esquecer. Não tem como. O teu corpo vai avisar que está na hora, ou até que já passou da hora. Deus usa essa linguagem, e muitas vezes nós estamos desprezando aquilo que aparentemente é clichê, mas que na verdade é fundamento da fé. Nós estamos desprezando as coisas que estão claras na Escritura e estamos correndo atrás de algo revolucionário. Não, eu quero que Deus me mostre a sua vontade. Já foi revelado, meu irmão. Já está aqui na Escritura. Eu quero que Deus me diga quais são os planos dele para a minha vida, mas não abre a Bíblia. Não lê a palavra, não ora. Não tem como nós querermos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, se não buscarmos em Deus, na sua palavra, isso. Não, eu vou buscar só em oração porque Deus vai me revelar. Olha, isso aí é perigosíssimo. Perigosíssimo. Isso é armadilha de Satanás. Não, mas tudo aquilo que eu peço em oração, Deus me dá. Ontem nós estávamos conversando sobre isso no encontro aqui para novos membros. Aquele que prometeu que se a gente se prostrasse, daria tudo aquilo que a gente quer, não foi Deus, foi Satanás. A tentação de Jesus, quando ele diz assim, se prostre diante de mim e eu vou te dar tudo isso, todos os reinos da terra. Quer ganhar tudo? Essa não é uma promessa de Deus. Muitas vezes nós estamos afirmando, não, Deus está cuidando do meu amanhã, mas não se move naquilo que Deus espera. Vive como se a vida pertencesse a ti. A vida é incerta. Você não precisa fazer nada de errado para a tua vida acabar. Tu já parou para pensar nisso? Tu não precisa fazer nada de errado. Hoje aqui no final do culto, você pode estar atravessando a rua para ir para o teu carro, bem tranquilo. E vinha aí um motorista desgovernado aí. Se bem que é difícil andar rápido nas ruas aqui na frente de casa, mas ainda assim. Pessoas que viajam muito, têm muitas histórias para contar a respeito disso. Que escaparam da morte muitas vezes. A primeira vez que eu fiz uma viagem longa com a minha esposa, com o nosso, caso você não saiba, é um Corsa, às vezes dá para confundir com um Porsche, mas é um Corsa. O nosso Corsinha 1.0, bênção de Deus na nossa vida. A primeira vez que nós fomos fazer uma viagem longa, nós fomos visitar os meus irmãos lá em Santa Catarina, e nós fomos bem tranquilo, na volta,
a uns 70 quilômetros de casa, nós morávamos em Juí naquela época, numa subida, para quem ia, né? No caso do nosso sentido, numa subida, eu estou no início da subida, é linha contínua, ou seja, não dá para ultrapassar, proibido ultrapassar. Mesmo que alguém quisesse arriscar, não dava para ver o que vinha do outro lado, porque logo depois dessa subida já tinha uma descida. E aí tá, eu e ela anda bem tranquilos. Naquele momento em específico eu estava com uma mão apenas na direção. E aí quando eu estou chegando na ponta, no final dessa subida, quando eu começo a apontar assim e enxergar o outro lado, eu dou de cara com duas carretas. No caso, eles estavam também subindo, né? Também não dava para ultrapassar. Muito menos uma carreta tentar ultrapassar a outra, numa subida. E aí, como eu disse, foi a primeira viagem longa que eu fiz, não era um motorista experiente, não digo que sou agora, mas naquele momento nós entendemos. Depois até mais com calma, depois de alguns tremores e lágrimas, orações, eu disse para Ana assim: amor, eu não tirei o carro. Eu tenho a certeza que Deus colocou a mão na direção desse carro e tirou. Foi questão de milésimo de segundo, que foi o reflexo de sair para o acostamento e voltar. Louvado seja Deus que era um acostamento bom. Uma dessa tu vai para o acostamento e capota. Mas o ponto é, eu não tinha feito nada de errado. Eu estava andando da forma como deveria andar, respeitando a sinalização, as normas da pista que eu estava. Você não precisa fazer nada de errado para que a tua vida acabe. Você pode estar vivendo o seu dia tranquilamente, fazendo o que você sempre faz. Jesus fala sobre isso no seu ministério. Ele fala sobre alguém que acumula riquezas, e depois de uma colheita muito boa, olha para o seu celeiro e pensa: eu tenho muito, nem tenho onde guardar, o que eu vou fazer com isso? Vou doar? Não, bem capaz. Vou destruir esse celeiro, vou destruir esse galpão aqui, construir um maior, para que eu possa guardar toda a minha colheita, toda a minha riqueza, e depois poder sentar e dizer: nossa, como eu sou bom, como eu sou rico, nossa, como eu sou bem sucedido. Claro que eu estou usando aqui a NVT, né? Nova versão do Tito, no caso. Não é exatamente nessas palavras que está lá, mas depois você pode acompanhar o texto. Mas o ponto é, Jesus nos ensina que esse cara é louco, ele é um tolo. Já pensou se hoje, essa noite, pedem a tua vida é ceifada? Do que adiantou tudo isso? Anos e anos e anos e anos naquilo ali e não adiantou nada. Será que nós não estamos vivendo dessa forma? Vivendo movidos por uma sabedoria terrena, numa vida incerta que a qualquer momento pode se terminar? Você não precisa estar fazendo nada de errado. E outra, fazer o que é certo, ativamente, também não te garante que você vai ficar vivo por muito tempo, não. Há uns 2 anos atrás, eu fiquei sabendo de uma história de que aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás, de um grupo de missionários que estavam, isso lá mais para o norte do estado, eu não vou lembrar os detalhes, mas eu lembro que era um grupo de missionários que estavam se deslocando para fazer missão em um determinado lugar. Eu fico imaginando, quem aqui já viajou com um crente num ônibus, ou até numa van, já sabe como é legal. Sempre tem os rabugentos, né, que ficam bravos se a gente conversa, a gente fala mais alto, sempre tem, né, sempre tem. Mas normalmente é legal, a gente conversa, come, canta, dá risada, incomoda um ao outro, de uma forma sadia, né? Mas no meio do caminho acontece um acidente. Esse ônibus, numa curva, o motorista perde o controle e ele tomba no barranco, com muitos metros. Resultado, eu não vou poder lhe afirmar agora, mas quase todos do ônibus morreram. Eu lembro que aquela notícia chegou até mim e eu não conhecia nenhum dos missionários, não conhecia a realidade de nenhum, mas aquilo me fez pensar muito.
Eles não estavam fazendo nada de errado, muito pelo contrário. Eles não estavam fazendo nada de errado, também eles não estavam simplesmente sem fazer nada, eles estavam indo em nome do Senhor Jesus para pregar o Evangelho. O ônibus capotou e morreu. E eu fiquei pensando naquilo, Senhor, por quê? Por quê? E de repente eu entendi que a minha pergunta estava errada. A minha questão no todo ali estava errada. E o que Deus me levou a pensar naquele momento, e o que eu transformei numa oração, e até hoje eu oro a respeito disso, é que o Senhor me deu o privilégio de, no dia da minha morte, eu estar fazendo algo para o meu Senhor. Eu não perder o último dia da minha vida fazendo qualquer coisa, senão pregando o meu Senhor Jesus Cristo, vivendo para a glória dele. Você só tem uma vida, não desperdiça, vivendo para qualquer outra coisa, senão para a glória de Deus. Fazer o certo não vai te garantir 100 anos de vida, jamais. Há uma frase que circula há muito tempo na internet, você não faço ideia de quem é o autor dessa frase, mas que diz que tem muitas pessoas que chegam, que vivem como se nunca fossem morrer, e depois morrem como se nunca tivessem vivido, não deixam legado nenhum. É muito triste isso. Há menos de 2 meses eu conversava com um pastor de uma cidade do outro estado, e ele me dizendo assim: Tito, eu fui convidado pela prefeitura para fazer um ofício fúnebre de uma moça com 20 e poucos anos. Essa moça não tinha pai, não tinha mãe, ela não tinha amigos, nem os vizinhos deram falta dela. A prefeitura me chamou para fazer o ofício fúnebre porque não tinha ninguém para fazer. O ofício fúnebre foi eu, as pessoas da prefeitura e o caixão. Ninguém. A vida é incerta. É um vapor. Passa. O que você tem feito com a sua vida? A vida é frágil. A parte B do versículo 14 vai dizer: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é frágil, ela é como um sopro. Muita coisa precisa dar muito certo. Muita coisa precisa dar muito certo para que eu e você estejamos sentados aqui. Muita coisa dentro do nosso corpo precisa estar funcionando perfeitamente bem para que eu e você estejamos aqui, vivos, respirando, enxergando. Muita coisa. Se uma pequena parte do nosso organismo para de funcionar, já está tudo comprometido. Muita coisa no universo precisa dar muito certo para que eu e você estejamos aqui. Uma pequena pesquisa na internet, aquele lugarzinho que você pesquisa tanta coisa fútil, dá para pesquisar umas coisas boas também. Não só você, eu também. Não sei se você tem, às vezes você está no telefone mexendo, de repente você para e pensa: meu Deus, quantos dias eu estou aqui na frente desse telefone? Né? Podia estar fazendo uma coisa mais importante. Mas uma pequena pesquisa, você vai poder descobrir essas coisas. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. A sensação é que às vezes parece que está afastando, né? Cada vez mais frio. Da mesma forma a Lua. Se a Lua não estivesse exatamente onde está, exatamente a distância que está, as marés do nosso planeta estariam em total descontrole. Grandes cidades que nós conhecemos e admiramos seriam inundadas. A ressaca do mar seria muito forte. Muita coisa precisa dar certo para que eu e você estejamos aqui. Por consequência, tem muita coisa que pode dar errado para eu e você não estarmos aqui. Você precisa entender: a sua vida é frágil. Ela é um sopro.
Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. O versículo 15 do texto nos diz assim: em vez disso, em vez de vocês ficarem então pensando, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Em vez de vocês pensarem assim, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Não é só se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. É se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso respirar, está nas mãos do nosso Criador. Toda vez que você respira, a cada momento que você que está aqui sentado, você respira, você está respirando misericórdia, você está respirando graça. É Deus dando vida a você, sustentando a sua vida. Nós não somos os donos dos nossos dias. Se Deus quiser, nós viveremos. E aí então faremos isso ou aquilo. O problema não é a expressão, não é essa frase. Porque até incrédulo fala isso, né? Se Deus quiser. Eu já citei aqui uma vez, eu tenho alguém na minha família que ela dizia assim, se Deus quiser, e Ele quer, isso vai acontecer. Eu, tipo assim, eu colocava que Deus precisava querer, mas Deus estava submisso à vontade dela, porque Deus queria. Tinha uma outra pessoa que também rebaixava Deus até abaixo dos anjos, né? Porque dizia assim, se Deus quiser, e os anjos falarem amém, então vai acontecer. Eu ficava pensando isso, os anjos são bicho velho. Porque para Deus fazer alguma coisa, os anjos têm que dizer amém. O problema não é essa frase, nós falamos muito essa frase, você escuta essa frase, você fala muito essa frase, se Deus quiser. O problema é falar isso de forma leviana, de forma vazia. Não, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas nem parou para orar e para perguntar qual é a vontade de Deus. Porque se nós soubéssemos, se nós lêssemos mais a palavra, se nós nos debruçássemos mais na palavra de Deus, talvez muitos dos nossos, se Deus quiser, nem aconteceriam. Porque a gente já saberia que Deus não quer aquilo. Não, se Deus quiser, eu vou aceitar esse emprego. Só que esse emprego exige que você peque. Pergunta com resposta óbvia: Deus quer que eu aceite esse emprego? Pelo jeito não é tão óbvio assim. Porque na verdade, muitas coisas que são tão claras no Evangelho, elas são difíceis da gente aceitar. Porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro para comer. E aí nós vemos a palavra de Deus nos ensinando que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que brota da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Nós vemos o texto de Mateus capítulo 6, dentro do Sermão do Monte. Nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo dizendo: não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir ou beber. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Gente, nós precisamos acolher a palavra de Deus em nossos corações, praticar a palavra de Deus, e aí sim nós experimentaremos essas coisas extraordinárias. Mas nós ainda agimos como pessoas que são donas do seu amanhã. Se você quiser continuar se comportando dessa forma, senhor do teu destino, faça. Continue. Viva desse jeito. Mas o resultado é desastroso. E é um desastre eterno, quente e com ranger de dentes. Muitas pessoas usam essa frase de forma leviana. Muitas usam para demonstrar uma piedade forçada. Muitos de nós usamos essa expressão
para mostrar para os outros que nós levamos em conta o que Deus quer. Irmão, tu vai vir no culto na quinta-feira de oração? Não, se Deus quiser eu venho. Ah, Deus não quer, então não vem. Imagina, Deus vai querer que tu venha aqui para a igreja para orar com os teus irmãos? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que orar e jejuar para receber uma revelação do céu, para a gente descobrir isso. Pasmem, eu conheci um cara uma vez que ele estava orando, eu não sei se já contei essa história aqui, mas que ele estava orando para saber se era para ele sair da igreja. Eu fui conversar com ele estava enfrentando uma crise, eu disse assim, meu irmão, estou aqui contigo, vamos orar e tal e tal. Não foi dessa igreja, tá? Aí ele me disse assim, pastor, sabe o que é? Eu estou orando, estou pedindo uma direção de Deus. Eu falei, meu irmão, compartilha aí, deixa eu orar contigo. Não, eu estou orando para ver se é para eu sair da igreja. Eu falei, tá, não, deixa eu ver se eu entendi. Tu já tem uma outra igreja que tu conheceu, que tu vai se sentir bem, que tu vai congregar, que tem um pastor bom, que vai te pastorear, que é pregada a palavra de Deus? Não, eu ainda não fui em lugar nenhum. Na verdade, agora eu estou só pedindo para Deus para ver se é para eu sair da igreja. Eu falei assim, meu irmão, vai ver, Deus não gosta da igreja. Gente, às vezes a gente fala um se Deus quiser, só para forçar uma piedade que não existe. Não, se Deus quiser eu vou fazer isso, mas vive como você quer. A gente vive como a gente quer e fica dizendo com a boca, se Deus quiser, quando não leva em consideração a vontade de Deus. Por outro lado, há outras pessoas que usam essa expressão para não assumir compromissos que deveriam assumir. Como por exemplo, meu irmão, vamos fazer o propósito de ler a Bíblia todo dia? Não, se Deus quiser eu vou ler. Deus não quer, vai ver, Deus não quer. Deus não quer que tu leia a Bíblia todo dia. Ele colocou isso na palavra que é para a gente ler todo dia, mas Ele não quer que tu leia todo dia. Meu irmão, vamos lá, nós precisamos visitar um irmão que está precisando de ajuda e tal, vamos lá, prestar um apoio para ele, orar pela vida dele. Não, pastor, se Deus quiser, conta comigo, eu vou estar lá. Não, se Deus quiser. Tá, não, mas tu vai então? Não, eu não posso dizer certo, só se Deus quiser. Não, mas tu acha que Deus não quer? Não, não é isso que eu estou dizendo, pastor. Eu estou dizendo que se Deus quiser, eu vou. E aí fica nessa, ao invés de dizer, não, eu vou, eu estou lá. Sabe, o ponto não é a expressão. Às vezes a gente acha que não, se eu falar que eu vou ir em determinado lugar, sem dizer se Deus quiser, eu estou pecando. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não, eu não vou assumir compromisso porque eu não sei onde é que eu vou estar amanhã. Então você não pode assinar a carteira, né, do teu trabalho, porque se espera que você esteja lá no outro dia. Mas imagina tu chegar pro teu chefe e dizer, não, se Deus quiser eu venho amanhã, chefe. Aí o teu chefe vai dizer, tá, mas tu não vem? Não, se Deus quiser. Vocês percebem como não faz sentido isso? A gente ficar usando essa expressão apenas de uma forma leviana. Na verdade, essa expressão ela deve brotar de um coração profundamente comprometido com a vontade de Deus. O que Deus quer é isso que eu quero. Tem coisas que nós precisamos desejar. Tem coisas que a gente não quer, mas a gente precisa. Não, eu não tô com vontade de levantar às 6 da manhã para ir trabalhar, porque está frio. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você deveria não querer isso? Você deveria querer, né? Porque tem muita gente desempregada. Tem muita gente que está sem dinheiro, sem sustento. Então você deveria querer isso. Tem coisas que nós queremos porque nós devemos desejar isso. Por outro lado, tem coisas que a gente quer só porque quer. Mas se tem uma coisa que nós devemos desejar, que nós devemos querer, é a vontade de Deus. O ponto já não é se eu estou com vontade de fazer isso ou não. Isso é sabedoria terrena. Sabedoria do Satanás. O ponto é, o que Deus quer? É isso que eu quero. Eu vou moldar o meu coração ao coração dele. Eu vou buscar a vontade dele para a minha vida. Eu vou orar e vou pedir
da mesma forma que Jesus Cristo ensinou: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, não a minha vontade, não o meu reino. A vida é incerta, a vida é frágil, por isso, viva em dependência. Dependência de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. A independência, ela é maligna. O versículo 15 diz: em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Versículo 16: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Qualquer um de nós que olhar para o nosso futuro, olhar para os nossos dias seguintes e se vangloriar pelos nossos planos, pelos nossos sonhos, se vangloriar dizendo: é certo que eu vou estar vivo, é certo que eu farei isso e nada pode me parar, sou invencível. Tal pretensão é maligna, tal pretensão é satânica. A independência é maligna. Foi a mentira que Adão e Eva acreditaram no Éden. Quando Satanás convenceu eles, de que eles podiam desobedecer a Deus e não mais ser dependentes de Deus. Qual que foi a mentira que Satanás contou? Vocês vão se tornar igual a Ele. Não, então, se vocês vão se tornar igual a Ele, vocês não vão mais precisar dele. A independência é maligna. A famosa frase que nós nos lembramos no dia 7 de setembro, qual que é? As professoras aí? Independência ou morte? A famosa frase foi dita, e aí agora eu estou colando na internet, né? Faz tempo que eu passei por lá. A Vânia tem a obrigação de saber isso. Foi dita por Dom Pedro, quando estava próximo ao riacho Ipiranga. Por isso a expressão também é conhecida como o grito do Ipiranga. É isso aí, Vânia? Então tá bom. No dia 7 de setembro de 1822, foi dado esse brado, esse grito: independência ou morte, porque o povo queria viver, não mais viver subjugado, não mais viver da forma que estavam vivendo. E é o mesmo grito que nós damos hoje, só que quando nós olhamos para Deus e damos esse grito a Ele, talvez não com a nossa boca, mas com a nossa prática, na nossa segunda-feira começa isso. A gente vem aqui no domingo, a gente ora como crente, a gente fala como crente, a gente canta como crente, a gente diz que vai viver como um crente, mas na segunda-feira a gente vive como um independente. E nesse caso não é independência ou morte. Aqui, independência é morte. Quando se trata de Deus, independência é morte. O versículo 17 nos diz: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós sabemos que nós devemos viver na dependência de Deus. Nós sabemos que nós precisamos confiar a nossa vida totalmente a Deus. Na sexta-feira nós tivemos jantar dos casais, e eu imagino que de lá para cá muita coisa já melhorou. Tem gente com fé e dizendo: oh, amém, aleluia ou misericórdia. Nós precisamos viver independência nos nossos casamentos. Nós precisamos reconhecer Jesus, o nosso Deus, como o Senhor do amanhã em nossos casamentos. Jesus, o nosso Deus, como o Senhor do amanhã na nossa solteirice. Jesus como o Senhor do amanhã na nossa criação dos filhos. Jesus como o nosso Senhor do amanhã no nosso trabalho, na nossa vida de igreja, na nossa saúde. Jesus é o Senhor do nosso amanhã.
quando o Apocalipse está revelando quem é esse Deus, nos diz que Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. É aquele que estava no início de todas as coisas, é aquele que está no final de todas as coisas. Deus não perde o controle da história. Os percalços que nós enfrentamos, que nós precisamos lidar no nosso caminho, não pegam Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus usa todas essas coisas para tratar as nossas vidas. Ele é o Senhor do amanhã. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Que Jesus é o Senhor do amanhã? De que Ele está cuidando dos nossos dias? De que assim como Ele cuidou ontem, cuida hoje, Ele vai cuidar amanhã. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Rei sobre toda a terra. Ou Ele é um baita de um mentiroso, ou Ele é louco. Eu já fiz essas considerações aqui em outro momento, mas eu acho que eu preciso repetir. Diante de Jesus, diante da verdade de Jesus, nós temos apenas 3 posturas possíveis para adotar. Se Jesus afirmava que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, o Salvador do mundo, aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida, se esse Jesus afirmava isso, mas Ele não era isso, então Ele é um mentiroso. Então esse Jesus que nós estamos pregando era um mentiroso. Se Ele não é quem Ele disse que era, nós precisamos olhar para Ele e dizer mentiroso. Mas a segunda postura que nós podemos adotar é que se esse cara, esse Jesus, que diz que era isso, o único caminho, a única verdade, a única vida, ele realmente acreditava que Ele era isso, mas não era, então ele é louco. Porque se tu diz, que se tu acredita que tu é uma coisa e não é, imagina eu chegar aqui dizendo, boa noite meus irmãos, eu sou o Júnior. Não, tu não é o Júnior. Não, eu sou o Júnior. São, eu não estou. Tem alguma coisa errada. Então se esse cara inventou toda essa história, criou tudo isso, ele é louco. Se ele não era quem ele disse que era, ele é louco. Então nós podemos chegar diante de Jesus e pensar, ou ele é um mentiroso, ou ele é louco, ou ele é o Filho de Deus. Porque se ele é quem ele disse que é, nós não questionamos, nós nos dobramos, nós nos rendemos àquele que é o Senhor do amanhã. Tiago, versículo 17, é a conclusão dessa perícope, desse trecho. Se você sabe o que deve fazer, mas não faz, você comete pecado. Talvez hoje, o convite de Deus para a sua vida hoje, o chamado de Deus para a sua vida hoje é: levanta do trono, ele não te pertence. Eu sou o Senhor do amanhã. Eu sou o Senhor dos teus dias. Para de se vangloriar nos teus planos, nas tuas possíveis soluções. Eu sou o Senhor do amanhã. Talvez Deus te trouxe essa noite aqui para ouvir isso. Que você precisa abrir mão do controle. Porque você não criou o universo. Você não criou o homem. Você não criou toda a natureza. Você não tem o controle das coisas. Não viva como se tivesse. Porque o resultado disso é desastroso. Em algum momento ou outro da sua vida, você será confrontado com a seguinte verdade: você não está no controle. Uma hora ou outra isso vai acontecer com você. E quanto mais tempo nós demorarmos para entendermos isso, mais doloroso será. Então, se hoje
O Espírito Santo fala isso ao seu coração. Se renda. Se renda. Venha a Ele e se renda. Confie a Ele o teu amanhã. Só que nós somos muito bons em empurrar com a barriga as coisas. Por que eu vou fazer hoje o que eu posso fazer amanhã, né? Só que Jesus, Ele só vai ser o Senhor do nosso amanhã se Ele for o Senhor do nosso hoje. Porque lembre-se, Ele é o início e o fim, não só o fim. Ele é o alfa e o ômega, não só o ômega. Não deixe para amanhã. Não, amanhã sim, amanhã Jesus vai ser o Senhor da minha vida. Amanhã eu vou render todas as áreas da minha vida a Ele. Amanhã eu vou levantar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou buscar a vontade de Deus para mim. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso hoje. Ainda que você faça amanhã, vai ser hoje de novo. Não dá para deixar para amanhã. Grave isso. O Senhor Jesus Cristo só é o Senhor do amanhã quando Ele é o Senhor do hoje. Porque é isso que Ele espera de nós. Hoje, nós rendidos diante da Sua presença. Eu quero orar com você. E como muitas vezes nós já falamos aqui, nós não cantamos na nossa igreja só para ter um ambiente diferente. Nós não cantamos na nossa igreja músicas que têm uma melodia legal, uma letra fácil de decorar, simplesmente por isso. Nós não falamos sobre Deus nas nossas músicas, porque afinal isso é igreja, como é que a gente não vai cantar sobre Deus? Não, nós cantamos coisas que trazem verdades bíblicas. E essas verdades bíblicas nós devemos cantar em espírito de oração, com o nosso coração ali, derramado, proclamando essas verdades, desejando que essas verdades se cumpram em nossas vidas. Então a canção que nós iremos cantar nesse momento, ela vem como resposta a isso. Ela vem como resposta, como nossa resposta a Deus. A verdade é que, infelizmente, muitos de nós iremos cantar essa música agora no final, como se dissesse, se Deus quiser, de qualquer jeito. Mas há aqui, irmãos, no nosso meio, pessoas que estão entendendo que não existe nada mais precioso do que conhecer a Cristo. De que não existe nenhum lugar mais seguro nesse mundo para se estar do que nas mãos de Cristo. Há aqui pessoas que têm entendido a preciosidade de se submeter ao Senhor Jesus Cristo. E é essas pessoas que Deus começa a fazer algo novo. Porque quando nós abrimos mão das nossas coisas, nós abrimos espaço finalmente para que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer. Porque aquilo que Ele definiu que vai fazer, Ele vai, a gente querendo ou não. Mas pode doer menos. Pode ser mais fácil. O processo pode ser mais simples. Infelizmente, há aqui pessoas que voltarão para casa com mais um sermão negligenciado. Mas eu creio que há aqui pessoas essa noite que vão voltar para casa transformados. Porque a palavra de Deus transforma. Enquanto nós cantamos, se você quiser, se você entende que Deus está te chamando para viver algo novo, para viver definitivamente como Ele sendo o Senhor do seu amanhã, eu quero convidar você a se colocar em pé e juntos nós orarmos e cantarmos essa declaração. Por favor, não se levante só porque outra pessoa levantou. Se porventura você se levantou porque alguém levantou, sente-se de novo.
Esse é o ponto que nós saímos do leite e vamos para a comida sólida. Esse é o ponto em que os bebês na fé mantêm a máscara da hipocrisia. Esse é o ponto em que os infantis mantêm a postura de espirituais. Esse é o ponto em que aqueles que estão cegos, endurecidos pelo pecado, conseguem manter a postura enquanto o Espírito Santo os acusa, os chama para o arrependimento. Mas eu creio que essa noite há aqui pessoas que consideram a sua vida como perda, se não completarem a carreira que Cristo chama. Essa noite aqui o Senhor Jesus levanta pessoas prostradas, porque não existe maneira mais honrosa de nos levantarmos senão nos prostrarmos diante da cruz. Senhor, toca o meu coração com a Tua palavra. Senhor, toca o coração dos meus irmãos com a Tua palavra. Nos ajuda a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos. O Senhor age em todos eles, e isso para o nosso bem. E o nosso bem não é qualquer coisa senão nos tornarmos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, revelando quem Deus é aqui nessa terra. Senhor, toca o coração dos meus irmãos, toca o meu coração, toca o coração da Tua igreja, para que nós venhamos a nos submeter à Tua vontade. Que o nosso "se Deus quiser" não sejam palavras da boca para fora, mas seja uma profunda submissão ao Senhor, aos Teus planos, à Tua vontade. Que aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor espera de nós, não dependa dos outros, mas dependa exclusivamente do nosso comprometimento contigo. Abre o nosso coração para entender que muitas vezes o Teu agir em nós vai doer. O Senhor, a Tua palavra nos ensina em Oséias capítulo 6, o Senhor nos fere para nos curar. Muitas vezes o Senhor vai nos matar para nos trazer a vida. O Senhor gera em nós o desejo de busca para então se mostrar a nós. Tão certo como o sol que amanhece, a chuva que rega a terra, o Senhor virá àqueles que chamam pelo Teu nome, aqueles que clamam pelo Senhor. Eu não sei o que será do meu amanhã. Eu não sei o que será do amanhã dos meus irmãos. Talvez o futuro nos reserva lutas. O futuro nos reserva adversidades. O futuro nos reserva luto. O futuro nos reserva fracassos. Eu não sei, Senhor. Mas o que nós sabemos é que tudo isso é insignificante. É insignificante diante da coroa de glória que o Senhor prometeu àqueles que Te amam, aqueles que amam a Tua vinda, aqueles que anseiam pela chegada desse amanhã, o amanhã que estaremos plenamente unidos a Ti, o amanhã que estaremos diante do Senhor face a face, aonde não lidaremos mais com o pecado, o nosso nem o dos outros, aonde toda dor, toda lágrima cessará para sempre, aonde finalmente a nossa batalha contra o pecado cessará. Senhor, levanta aqui nessa igreja homens e mulheres comprometidos com isso, com a Tua vontade. Nesse sentido, nós podemos sim dizer:
Se o Senhor quiser, e Ele quer, que nós confiemos toda a nossa vida a Ti, todos os nossos dias ao Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E que juntos nós possamos cantar essas verdades. E que o Senhor receba o nosso canto, o nosso louvor. Que o Senhor receba a nossa oração em forma de música. Que o Senhor receba os nossos corações sendo derramados diante de Ti. Ouve-nos, Senhor, e transforma-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me
tremendo. Tu és tremendo, Jesus. Uma boa noite, então, irmãos. Que Jesus abençoe hoje o nosso amanhã. E agora temos um recadinho, né, irmãos? Boa noite, irmãos. Hoje é um dia muito especial para nós, porque hoje é o dia do pastor. Para quem não cumprimentou o nosso pastor hoje, o pessoal pode sentar e voltar a entender. Então, nós queremos agradecer hoje, né, falando ainda, pelo dia do nosso pastor, e queremos também dizer que quem não deu, cumprimentando, né, um abraço ao nosso pastor, esteja dando hoje. Mas acima de tudo, pedir para o pastor vir até aqui. Nós queremos agradecer a Deus, né, pela vida do nosso pastor, porque um dia Deus separou ele para vir aqui, né, cuidar desse rebanho tão precioso. Mas o Senhor é maravilhoso, né, que escolheu a pessoa certa para a obra certa, né? Então nós louvamos a Deus pela tua vida e que o Senhor possa derramar bênçãos e bênçãos sobre a tua vida e que Ele possa ser o Senhor, o teu pastor, reinando em todos os momentos. Vou passar para a Mariana. Eu gostaria de ler uma passagem aqui, né, que é bem como diz a irmã, é um instrumento do Senhor enviado por Ele. Isso, né, está aqui em Efésios 4, do 11 a 13. Diz assim: foi Ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas e outros ainda pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Né? Então, é somente comprovando, né, que esse pequeno grande homem é enviado por Deus, né, para nos dirigir, para nos doutrinar, né, e nós, como ovelhas, que deixamos de ser criados, né, pelo Espírito Santo, e que Deus conduz a ele, né, para nos levar para esse caminho. Né? E muito obrigado, pastor. Obrigado, Jesus, primeiro, pela sua vida. Né? Nós queremos só dar uma grata, dar um mimo aqui, como a igreja, né, para não deixar passar em branco essa data. Né? Mas é com todo amor e com todo carinho que estamos, né, me agraciando ele. Vou passar para o nosso irmão Silvano aqui. Aquele que eu troco o dedo na minha santa. Mas isso aqui não tem dedo, né? Esse minha mão cheia. Vamos fazer uma oração então boa, nosso pastor, e dizer que é um privilégio, né, também. A gente sabe que foi de Deus a vinda dele para cá e a permanência dele, porque ele é Senhor sobre essa igreja e sobre a vida de todos nós e sobre a dele também. É um privilégio, irmãos, caminhar com ele. Quem caminha com ele, com certeza, vê o dedo de Deus mesmo. A gente deu mesmo, Bruno, tá? Fica firme na festa, tá? Vamos orar por ele então.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai, com graça e misericórdia, podemos estar sentindo a Tua presença, meu Pai, e poder te louvar, te agradecer aqui. E o Senhor é muito bom, Pai, o Senhor é maravilhoso, porque a Tua graça tem dando sobre nós cada vez mais. Em um momento especial, nesse dia de hoje, Pai, que é uma celebração do Dia do Pastor, nós podemos olhar para o nosso pastor, para o Guilherme, Pai, e poder ver o Senhor, Pai, também agindo sobre a sua vida, Pai. Que privilégio é poder olhar para Ele, caminhar com Ele, Senhor, Ele, a sua família, que o Senhor esteja derramando cada vez mais na tua misericórdia sobre o seu ministério, que o Senhor esteja dando iluminação, vinda do céu, Pai, na direção dessa igreja. Nós te pedimos que Jesus habite ricamente no coração dele e que ele possa ter um coração contrito, um coração disposto a te obedecer, Pai. Abençoa o Guilherme, Pai, cuida dos seus caminhos, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, Pai, ele é teu, Pai. Nós confiamos no Senhor porque o Senhor trouxe ele para cá. Em nome de Jesus, abençoe a sua família, a Ana, a Joana, Pai, e o Senhor esteja cuidando, Pai, cada vez mais dele, dando sabedoria, dando discernimento, Pai, e podendo ser orientado, Pai, discipulado por ele, Pai. Ah, Senhor, que privilégio, Pai. A nossa oração é entender que o Senhor trouxe no momento certo a pessoa certa, Pai. Abençoa o Tito, Pai, abençoa os seus familiares, cuida, Pai, para que ele esteja cada vez mais voltado a Ti, Senhor, firme, Pai, arregado no alicerce firme que é a Tua palavra, Senhor. E assim podemos ter a maturidade, Pai, que a Tua palavra nos ensina. Senhor, que esses sermões não entrem no ouvido e saiam no outro, Pai, que realmente pratiquemos, Pai, com perseverança, Pai, a Tua palavra. Usa a vida do Tito cada vez mais. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero só agradecer. Segurinho, eu quero agradecer, irmãos, pela lembrança, pelo carinho de todos. Quero dizer que eu sou um pastor muito feliz, muito realizado. Nesse 1 ano e pouco que eu estou à frente da igreja, lutando para servir vocês com a minha liderança e não oprimir vocês com a minha liderança. Deus tem levantado muitas pessoas que têm trabalhado junto. Hoje eu vi algo sobre o dia do pastor que me marcou bastante. Eu amei os presentes, né? Por isso que não tenho o dedo da minha esposa, acho que tem a mão cheia, porque ela é bem a cara dela assim. Mas o maior presente que nós podemos dar ao nosso bom pastor, eu sou só esforçado, o bom pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, é nós nos comprometermos com a obra dele. Então, se esse pastor existe, é porque tem um rebanho do bom pastor. Então, que nós todos, como ovelhas, possamos usar esse dia para nos lembrar disso. Que existe um bom pastor que cuida das suas ovelhas e nós devemos honrar a ele com isso. Obrigado a todos que têm confiado em mim, não em mim, né, mas através de mim, né, porque entendem que Deus de alguma forma tem usado a minha vida. Obrigado para todos aqueles que vêm pedir conselho, vêm confessar pecados. São poucos ainda, né, mas Deus está levantando um povo aí que quer se livrar do pecado. A gente vai chegar no início desse sermão também. Mas obrigado porque vocês têm me oferecido um pacote completo. Muita alegria, muita tristeza, muita alegria, sim, muitas risadas, muito choro. E é isso aí, juntos até o final, para que o reino avance. Em nome de Jesus. E não esqueçam daquele abraço caloroso hoje, né? Então, não esqueçam de cumprimentar o nosso pastor. Deus abençoe a todos.